É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com contraditório, em que no fim é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. O Perguntar Não Ofende é um podcast assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Pode subscrever e seguir o Perguntar Não Ofende em Apple Podcasts, Spotify ou qualquer plataforma de podcasts que utilize no seu telemóvel ou computador. Também pode ouvi-lo sempre em expresso.pt/podcasts. Esta é uma nova vida para este podcast. Perguntar Não Ofende tem 3 anos, mais de 3 milhões de transferências, teve quase 1000 patronos e mais de 130 entrevistados. Por aqui passaram ministros e ativistas ambientais, académicos e sindicalistas, os líderes dos principais partidos, os candidatos presidenciais, o primeiro-ministro e o presidente da República, da ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ao atual coordenador do Moinho da Juventude, na Cova da Moura, Flávio Almada. Humoristas, realizadores, jornalistas, portugueses quase sempre, mas também brasileiros, angolanos e moçambicanos. A integração no Expresso corresponde a um esforço de maior sustentabilidade e profissionalização deste projeto. João Martins continua comigo nesta aventura. O casamento com o jornal onde escrevo há 17 anos é natural. Aqui tenho a mesma liberdade que sempre tive como colunista. Continuarei a ser apenas eu a responder por quem é convidado. Os que conhecem o podcast sabem quais são as regras do jogo. As entrevistas têm um ponto de partida que é o meu ponto de vista. Quando não sei, e sei sempre menos sobre os temas das entrevistas do que os meus convidados, pergunto. Quando tenho opinião, confronto. Mas não estou aqui para ganhar debates. Pelo contrário, como digo na introdução, o Perguntar Não Ofende é mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É um debate em que eu perco sempre. Vamos então ao meu convidado. Duarte Cordeiro substituiu Pedro Nuno Santos na espinhosa tarefa de garantir o diálogo parlamentar que até 2019 se concentrou na esquerda. A ausência de qualquer acordo escrito, que teve a anuência do PCP, mas que poderia ter existido com o Bloco de Esquerda se o PS o tivesse aceitado, colocou o país numa situação inédita. O PS chama parceiros a partidos que não participam no governo, com quem não tem qualquer acordo parlamentar e que eles próprios não assumiram esse estatuto. A probabilidade da maioria baseada num equívoco acabar mal era próxima de 100%. Durante 2 anos, o governo negociou e o PS votou medidas com os partidos à sua esquerda e à sua direita. Opôs-se às reversões laborais da Troika e votou contra elas, ao lado dos partidos de direita, contrariando a sua posição durante o governo de Passos Coelho e até o seu programa eleitoral de 2015. Mas instituiu que o PCP e o Bloco de Esquerda tinham o dever de viabilizar os orçamentos e que essa viabilização não podia vir do PSD. E foi tão eficaz na sobrevivência seletiva e unilateral da geringonça que ela se transformou num facto político indesmentível. Nesta entrevista tentarei fazer o que ainda não vi ser feito. Imaginar que a responsabilidade do chumbo do orçamento também pode ser de quem quis governar em minoria e não conseguiu os votos suficientes para o orçamento que apresentou. E, a partir daqui, falar das negociações e do seu conteúdo. Também falaremos do futuro. No momento em que descobrimos que PS e PSD podem estar disponíveis para viabilizar governos minoritários, um do outro, caso seja necessário, tentarei perceber porque fomos então para eleições e não o fizeram agora. Por fim, porque Duarte Cordeiro é presidente da FAUL, a estrutura distrital de Lisboa do PS, não deixarei de passar pela derrota na capital. Uma empreitada ambiciosa. Se não a cumprimos, ficam já as minhas desculpas. Gravamos ao fim da tarde de 19 de novembro de 2021. Muito obrigado, Duarte Cordeiro, por ter aceitado este meu convite. Porquê é que o PS recusou, vamos começar por falar do passado, depois vamos andando no tempo, porquê é que o PS recusou um acordo escrito que lhe daria uma maioria estável em 2019? Muito obrigado, Daniel, pelo convite. Importante revisitar então esse momento e, na altura, aquilo que foi a posição que o Partido Socialista assumiu deveu-se essencialmente a um conjunto de fatores. Em primeiro lugar, houve da parte do Partido Socialista a vontade, e já antes disso mesmo, a formulação que na altura foi introduzida pelo Bloco de Esquerda era de desafio de um acordo escrito. No entanto, não condicionou o diálogo nem a continuação daquilo que podia ser um entendimento político à esquerda para a viabilização da governação em Portugal, a existência desse acordo escrito.
E a interpretação que os partidos políticos que faziam parte que fizeram parte do entendimento da legislatura anterior não era toda favorável à existência de um acordo escrito. Ou seja, o PCP não era favorável a um acordo escrito, o Partido Ecologista aos Verdes também não. E a proposta que o Bloco de Esquerda fez na altura tinha pré-condições de partida para a negociação de um acordo escrito, pré-condições essas, que passavam, entre outras matérias, com a revisitação daquilo que tinham sido as decisões recentes, na altura recentes, do Código de Trabalho, alterar posições que tinham sido recentemente assumidas pelo Partido Socialista na Assembleia da República, mas também a reversão de um conjunto de medidas que ainda vinham do tempo da Troika. Mas na realidade vocês não chegaram sequer a negociar. A conversa durou meia hora, não é? Sim. Que não é muito. Ou seja, não, quando fala do PCP, eu percebo que falo do PCP, mas o Bloco de Esquerda permitiria uma coisa, ao contrário do que acontecia em 2015. Não, com o Bloco de Esquerda teriam hoje, neste momento que estamos a falar, uma maioria de governo que provavelmente poderia ter durado 4 anos. E, portanto, foi uma opção vossa não ter uma maioria de governo que poderia ter durado 4 anos. Ou pelo menos não ter tentado. É uma interpretação. Porquê? Porque é que eu digo que é uma interpretação? No último, o acordo que vigorava na anterior legislatura não pressupunha a viabilização de orçamentos. Pressupunha sim apenas a prossecução de um conjunto de políticas. E, portanto, nada naquele momento levava a crer que pressupusesse a viabilização de orçamentos. É verdade. Porque aquilo tinha uma continuidade. Deixa-me só terminar. Segundo lugar, havia essas pré-condições de partida foram colocadas ao Partido Socialista, e o Partido Socialista na altura, e obviamente independentemente de eu agora falar sobre aquilo que é a posição dominante e que foi a relevante, foi de que, tendo em conta o contexto de que saímos de umas eleições legislativas, o Partido Socialista saiu reforçado dessas mesmas eleições, que implicava uma alteração de uma decisão recente que tinha sido tomada na Assembleia da República relativamente ao Código de Trabalho, nomeadamente, entre outras coisas, a questão do período experimental. Eram só as pré-condições para a existência de uma negociação do acordo. E tendo em conta que havia uma expressão pública da parte do PCP, do Partido Ecologista aos Verdes, que não desejavam um acordo escrito, a posição do Partido Socialista foi pelo princípio do denominador comum. Eu sei, não há o denominador comum, porque havia um partido que queria um acordo escrito e outro que não. Portanto, não há um denominador mesmo comum. O partido que criou o acordo escrito não fez condicionar vocês a continuidade do diálogo ao acordo escrito. Deram foi um poder de veto ao PCP. É uma situação que agora, como se vê, é porque falou dos orçamentos e tem razão. É verdade que os acordos de 2015 nunca obrigaram à aprovação dos orçamentos. Como, aliás, o acordo em Espanha também não obriga, geralmente não obrigam, porque à partida os orçamentos devem ser negociados. Agora, aliás, isso não aconteceu de 2015 a 2019 e aconteceu depois de 2019, que todos os temas da legislatura afunilassem em cada orçamento. Ou seja, pondo o orçamento em risco, ou seja, grande parte do que estamos a discutir hoje, ou que tivemos a discutir agora, não eram, como vocês muitas vezes disseram, e têm razão, questões do orçamento. Agora, era inevitável que isso acontecesse. Como a base de apoio do governo passou a ser exclusivamente a aprovação do orçamento, porque não há nenhum acordo, não há como havia os acordos que falavam de outras coisas que não estavam nos orçamentos, vocês, ao decidir que não havia um acordo escrito, também decidiram que todos os temas acabariam por afunilar num orçamento de Estado, porque não pode chamar os partidos para aprovarem. O contexto mudou e nós não podemos relativizar o contexto. O contexto mudou em primeiro lugar porque o resultado de 2015 não é igual ao resultado de 2019. De 2015 a 2019 era preciso, para poder vencer a direita no Parlamento, era preciso que todas as forças de esquerda votassem a favor de um determinado E para o Partido Socialista poder governar era preciso que o Bloco de Esquerda e o PCP votassem precisavam... a favor. Não. Para António Costa ser sequer chamado a governar, era preciso que o Bloco de Esquerda e o PCP assinassem esses acordos. E agora já não era preciso. E isso, portanto, recordo que dá foi uma o Presidente da relação República um bocadinho... que impôs esses acordos. Mas de todo modo... como for, portanto... Sim, mas a necessidade é a mesma. De tal forma a necessidade é a mesma que agora vamos a eleições. Mas de todo modo, a questão é, as circunstâncias políticas mudaram, e essas circunstâncias políticas mudaram para todos os partidos, não mudaram apenas para o Partido Socialista. Ou seja, não é indiferente, na minha leitura, não é indiferente para o Bloco de Esquerda e para o PCP passarem a ter que se abster em vez de votarem a favor. O nível de compromisso é completamente diferente. Por acaso eu acho que é indiferente. Mas... Eu acho que não é. Desde o início que não era. Eu estou a dizer que não é. E o Bloco de Esquerda de tal forma foi, porque a leitura que nós fazemos é, tendo o Partido Socialista saído reforçado das eleições legislativas em 2019,
a lógica de relação entre os partidos políticos até 2015 e 2019 foi necessariamente uma lógica em que todos tinham que procurar valorizar as convergências, desvalorizar as divergências. De outra forma, não havia forma de ultrapassar o obstáculo que existia em cima da mesa e, portanto, viabilizariam inadvertidamente um governo de direita. Em 2019 a circunstância mudou, porque a partir do momento em que o Partido Socialista é o partido mais votado, a partir do momento em que basta uma abstenção, neste caso aqui do Bloco de Esquerda, um conjunto de abstenções de outros partidos para viabilizar, o nível de compromisso de cada partido passa a ser menor. E, portanto, as circunstâncias mudam radicalmente. E mudam para o Partido Socialista como mudam para esses partidos. De tal forma que a primeira posição política é essa. Para o Bloco de Esquerda votar a favor, teria que haver um acordo escrito nos termos que, no nosso entender, de alguma forma, tendo em conta que havia uma alternativa, e a alternativa era, e eu volto a dizer, isto foi a decisão que resultou do Partido Socialista. A alternativa Quando era... resultou, qual foi a sua posição? É conhecida a minha posição na altura. Mas eu tenho uma posição muito egoísta, porque eu fui secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e ao fim deste período de tempo eu prefiro sempre que as coisas fiquem escritas. Mas na altura a posição que resultou foi muito simples. Foi o princípio da salvaguarda daquilo que era a composição política que tinha vigorado em 2015 e 2019. Devo dizer que essa é uma leitura possível. A outra leitura possível é que isto garantia uma coisa ao Partido Socialista, que a geringonça sobrevivia, mas não havia nenhum dever prévio do Partido Socialista em relação a nada. Mas eu quero dizer também sobre isso uma coisa e vamos de certeza ao longo desta nossa conversa a voltar a falar sobre isso. A esquerda não tem que há várias formas de entendimentos políticos à esquerda. A 2015 e 2019 foi uma. O sequestro não costuma ser a corre melhor. Não, porque o sequestro existe se uma das partes não ganhar nada. Se uma das partes não ganhar nada, acontece o que aconteceu, se sentir que não ganha nada, que é, diz que não, e vamos para eleições. E depois paga o preço. Não, mas isso aí não paga o preço porquê? Se está convicta das suas posições, não paga preço nenhum. Porque toda a gente sabe, não é quase de ciência política, que se numa solução um governo cai, são os pequenos, são os partidos minoritários que fazem cair, que pagam o preço da crise política. E o Partido Socialista sabia. Mas Daniel, não, mas o Partido Socialista, a gente já vai às razões pelas quais houve desentendimento ou não. Mas isto para dizer, eu acho que em democracia, eu acho que é legítimo o entendimento e o desentendimento. E a responsabilidade tem que acompanhar o entendimento e o desentendimento. E, portanto, eu neste capítulo, o Partido Socialista queria a continuidade, não queria a interrupção da legislatura. E não tinha vantagem nenhuma na interrupção da legislatura. Nenhuma. E, portanto, eu estou disponível para, se quisermos falar sobre isso, explicar porque é que o Partido Socialista tinha muito mais vantagens na continuidade do que tem na ruptura. E há vários aspectos que nós podemos ir ao detalhe para perceber qual era a vantagem que nós tirávamos de interromper agora a governação. Nenhuma. Eu acho que há algumas, mas não há. Olha, estamos a gerir uma pandemia, como se vê, que ainda não está interrompida. Ainda não, só o próximo ano é que era o ano da recuperação total do PIB de 2019, que tivemos uma quebra brutal do PIB. Temos fundos comunitários que queremos aplicar para um conjunto de mudanças estruturais na nossa economia. Portanto, nós tínhamos uma vantagem e procurámos. E já lá vamos. Porque eu admito que haja uma leitura política diferente da nossa. Por isso é que a democracia é feita de leituras políticas. Agora, de alguma maneira, a nossa perspectiva foi que nós também procurámos ir bastante longe naquilo que era o processo de negociação. É isso, já vamos. Não se arrependem de ter dito que não precisavam do PSD para aprovar o Orçamento de Estado? Não acha que isso foi uma decisão uma afirmação irresponsável em 2020? Não, acho que até pelo contrário. Acho que é uma afirmação lógica e responsável e uma leitura legítima daquilo que é o resultado eleitoral. Porque a nossa leitura é muito simples. Achamos que nós entendemos que os portugueses valorizaram a experiência da geringonça. Então tinham que repeti-la e não repetiram. E fomos para eleições com a convicção de que nós estávamos disponíveis para continuar. Mas percebe o que é que eu estou a dizer? Sim, já lá vamos sobre a fórmula de entendimento dos partidos políticos. Porque o PCP teve uma interpretação de que o acordo escrito foi uma imposição de um Presidente da República, não foi uma vontade expressa do próprio partido e, portanto, de outra forma, teria havido, segundo o próprio Partido Comunista Português, na mesma 4 anos de governação, como houve de 2015 a 2019, não havendo entendimento escrito. Como se vê? Se isso é assim ou não é, é uma interpretação política não que é uma interpretação, o Bloco de Esquerda tem uma perspectiva diferente. Agora, há uma coisa que nós sabemos, é que nós não temos que ficar resumidos nem a experiência, que eu acho que é positiva, cada um dirá o que achar, eu acho que é positiva. Eu sou daqueles que antes de 2015 defendia o que aconteceu em 2015. Sempre fui. E também sou daqueles que acho que o que aconteceu agora neste orçamento não nos deve traumatizar para impedir formas de entendimento político à esquerda para o futuro. E, portanto, como eu acho que há várias formas de entendimento político entre a esquerda, mais convictas de parte a parte ou menos convictas, o que importa na minha perspectiva sempre é que a política siga num determinado rumo, que é o rumo que
que eu acredito e não siga num outro rumo, que é o rumo que eu discordo. E como de alguma maneira nós entendemos que as formulações objetivamente diferentes são aquelas que são polarizadas pelo PS e pelo PSD em Portugal, as diferenças seriam na existência de um governo de direita. Admito que o grau de satisfação seja completamente diferente, consoante nós afirmamos ou não determinadas políticas, mas de alguma maneira eu não posso dizer que o sentido das políticas foi assim tão divergente, mesmo nos últimos 2 anos com os partidos à nossa esquerda. Mesmo discutindo, já lá vamos, as questões do Código de Trabalho, já lá vamos discutir, que é a grande divergência. Mas noutras não são. Como sabe, não são questões menores. O governo de Espanha esteve por um fio por causa disso, mas eu também já vou aí. Mas eu queria, ainda sobre o PSD, ou seja, a parte que me deixa aqui um bocadinho... Eu acho que foi uma legítima interpretação daquilo que foi, na nossa opinião, o resultado das eleições. Isto nem sequer foi dito em 2019, foi dito no ano passado. E a minha pergunta é, portanto, não foi dito sequer a seguir às eleições. Portanto, foi dito num momento em que não se sabia se o orçamento ia ser aprovado, o de 2021, se iria ser aprovado. Isto foi dito não me lembro da data, mas foi em meados no verão de 2020. E a pergunta que eu tenho a fazer é, hoje, ouvindo Rui Rio e até ouvindo António Costa, nós percebemos que quer Rui Rio, quer António Costa, não fecham a porta à possibilidade do PSD viabilizar um governo de partido. Eu ouvi com muita atenção António Costa, quando lhe foi lembrada aquela frase. António Costa não alterou a sua posição estratégica do Congresso que teve antes de 2015 e da posição das eleições legislativas de 2015. Disse 2 coisas na entrevista que deu à RTP. Sim. Uma, quando lhe recordaram essa frase, ele disse: este governo, sublinhou que se referia a este governo, a frase de que o governo dependeria do PSD, que se demitiria se dependesse do PSD, e logo a seguir não fechou a porta a essa possibilidade, não fechou. Eu não estou a dizer que disse. E a minha pergunta é, se é possível António Costa e Rui Rio, nestas circunstâncias políticas depois de umas eleições, entenderem-se porque é que não foi possível agora? Daniel, porque nós sempre fomos muito claros. Nós não queremos governar a qualquer custo, ao contrário. Eu acho engraçado, porque se nós tivéssemos feito um entendimento político com o PSD, nós tínhamos governado a qualquer custo e isso confirmava, ou aqueles que já vão fazendo essa avaliação sobre o caráter do António Costa diziam, bem, a confirmação de que o António Costa quer governar a qualquer custo, porque nós não o fizemos. Então, a leitura política que o Partido Socialista faz não é essa. O Partido Socialista adotou uma posição política diferente, que foi a posição política de que nós temos que abrir o diálogo político à nossa esquerda, procurar com isso encontrar soluções, alargar aquilo que é o aspecto da responsabilidade da governação em Portugal. E foi isso que procuramos fazer nestes últimos anos. E a partir do momento em que essa possibilidade não existir, obviamente tem que se verificar quais é que são as outras possibilidades que existem. Agora, há uma coisa que eu sei, o Partido Socialista não alterou a sua posição estratégica. O que é que isto quer dizer para o futuro? Quer dizer que se houver uma maioria de esquerda na Assembleia da República, só não haverá um governo de esquerda se a esquerda não quiser. Por outras palavras, só haverá soluções que envolvam a direita de alguma maneira se a esquerda não quiser. E, portanto, o Partido Socialista... o próprio Partido Socialista, sim, até o Partido Socialista onde está disponível a ir, não é? O Partido Socialista... Claro, mas isso é um processo que eu acho que toda a esquerda tem que, em função daquilo que é os resultados, é fazer a sua avaliação e a sua aprendizagem. Porque eu também acho que... Porque o Bloco de Esquerda e o PCP também não têm que viabilizar um governo do Partido Socialista a qualquer custo, não é? Portanto, não tem. Tem o seu programa. Nem tem o Partido Socialista pode chegar a um acordo com o Bloco de Esquerda e com o PCP a qualquer custo. E, portanto, há uma avaliação que cada partido deve fazer sobre aquilo que são as condições. E nós desta forma, neste processo negocial, até explicámos aquilo que nós achávamos que numa matéria e noutra foram as matérias que nós valorizámos como as que eram mais complicadas, mais difíceis de chegar a um entendimento, porque para nós nos colocavam numa posição em que, desde logo, considerávamos que nem sequer tínhamos legitimidade política para as tomar. Para acabar o tema passado, essa fase ainda sobre isto do PSD, porque quando António Costa diz, nós não, no momento em que dependermos do PSD para aprovar um orçamento, vamos-nos embora, é uma posição um pouco... Há uma coisa aqui que eu não compreendo. Mas porquê o orçamento e não o resto? Ou seja, quando o Partido Socialista negociou várias coisas com o PSD nesta legislatura. Claro. Coisas... Antes, nesta legislatura e na anterior. Coisas estruturais, algumas delas. Que não são coisas de pormenor. Mas juntou-se ao PSD e nós assumimos todas as coisas que nós nos juntamos com o PSD. Votou com o resto da direita, utilizando agora a linguagem que o Partido Socialista tem dito, portanto votou ao lado do PSD e do Chega e do CDS, etc., contra as alterações... nós já vamos aí, não precisamos de aprofundar isso. Na anterior e nesta. Contra a reversão na anterior legislatura e nesta. Da lei. A minha pergunta é... Já na anterior legislatura já tinha acontecido isso. O orçamento tem... Porquê que essa incomunicabilidade com o PSD só vale para os orçamentos? Porque, vamos lá ver, o Partido Socialista tem, e caracteriza-se por sendo um partido de esquerda,
porque se entende e tem um sentido político de um conjunto de matérias que nós consideramos essenciais na nossa vida: valorização dos salários, valorização das pensões, o Estado Social. Foram feitas conquistas nos últimos 6 anos que entendem a esquerda, quer ao nível dos serviços públicos, quer ao nível da valorização dos salários, quer ao nível daquilo que é o reforço do Serviço Nacional de Saúde, quer ao nível daquilo que é o reforço da escola pública, ao nível dos transportes públicos, a habitação pública, até ao nível das infraestruturas. Nos últimos 2 anos, menos, mas sim. Mas também nos últimos menos 2 em termos anos. de entendimento. Não, mas até nestes 2 anos em termos de entendimento. Porque, por exemplo, a questão do Código de Trabalho, há matérias que nós nos entendemos, mas houve matérias que nós nos entendemos. Entendemos. E houve outras, gente, pelo menos sobre do ponto de matérias vista, essenciais, do ponto na de vista do precariedade, Bloco de nós Esquerda do entendemos-nos. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda do PCP, até há matérias em que o Bloco de Esquerda do PCP consideram que, pelo contrário, houve recuos nesta legislatura, por exemplo, em relação ao tempo experimental, etc. Consideram que houve recuos, que o Partido Socialista piorou a lei, por exemplo, em relação ao tempo experimental. Não, mas entretanto, o Partido Socialista, o Governo aprovou no Conselho de Ministros uma proposta da Agenda do Trabalho Digno, que já tinha um conjunto de matérias em que o Governo foi aproximar-se do Bloco de Esquerda, matéria essa que não vai a tempo de chegar à Assembleia da República, mas que na versão em que foi aprovada em Conselho de Ministros teria a viabilização da esquerda. Porque nunca na vida seria viabilizada com a direita. A nossa proposta da Agenda do Trabalho Digno, que tem como objetivos alterar as questões das plataformas digitais, a precariedade associada às plataformas digitais, ao trabalho temporário. Toda essa proposta, que é uma proposta que não é de menor importância, diz respeito a matérias essenciais à vida de um conjunto de pessoas. Só que vocês queriam separá-la do debate do Orçamento de Estado. Sempre separámos do debate do Orçamento de Estado. Sempre esteve bastante ligado. Não, nós sempre separámos. Sim. Houve outros partidos que procuraram. E algumas delas até resolviam matérias não resolvidas dos orçamentos anteriores, porque eu recordo que o Bloco de Esquerda começa esta conversa também do Orçamento de Estado sobre matérias não resolvidas dos orçamentos anteriores. E houve algumas matérias que nós recuámos. A questão está que, entretanto, a posição de política de negocial já era outra. Mas nós recuámos. Nós, nas plataformas digitais, na presunção da existência de trabalho nas plataformas digitais, a nossa posição de partida não era a que ficou. Foi de aproximação ao Bloco de Esquerda. O mesmo no trabalho temporário. E, portanto, isto para dizer o seguinte, que em matérias essenciais até do trabalho nós nos conseguimos entender, e mesmo sabendo que o Bloco de Esquerda não aprovou o último orçamento. E, portanto, a ideia de que os entendimentos políticos à esquerda são menores ou que se resumem ao orçamento também não corresponde à verdade. Também aprovámos com o Bloco de Esquerda a reforma do CEF. Não é um pormenor, tendo em conta todo o problema que existiu. Digamos que ao pé do conjunto da Mas legislação laboral, a questão da agenda do trabalho é uma coisa muito importante. Aliás, quando se fala da reforma de Espanha, grande parte da reforma de Espanha assenta nos mesmos princípios que nós acordámos. Não é verdade, mas a gente já lá vai. Não diz respeito à precariedade, a agenda da precariedade. Mas não é verdade em relação à caducidade. Mas eu já lá vou, já tenho uma pergunta sobre isso. Mas na caducidade também podemos falar sobre isso. Vamos falar. Vamos começar a falar da negociação. Certo. Quer PCP, quer Bloco de Esquerda tinham votado contra os orçamentos anteriores. Em momentos diferentes, mas tinham um ou outro votado contra os orçamentos anteriores. Sim, o Bloco de Esquerda votou contra o último orçamento e o PCP contra o orçamento contra o primeiro. E contra o primeiro já não lembro como é que votou. Exatamente, acho que se absteve em relação ao primeiro. Já não me lembro como é que votou no primeiro. Já me perdi. Mas no primeiro orçamento desta legislatura, contra. todos os partidos que aprovaram os orçamentos da anterior legislatura abstiveram-se. Abstiveram-se, exatamente. Depois houve um orçamento intercalar em que o PCP votou contra. E o Bloco de Esquerda viabilizou. E depois houve o orçamento de Estado. Posições. Em que trocaram posições. E neste votaram todos. Sabiam, portanto, que este ia ser um orçamento difícil, até porque havia uma diferença em relação aos outros dois orçamentos. Não eram primeiros, geralmente os primeiros orçamentos não são chumbados. Mesmo de governos minoritários não costuma ser problemático. O outro estava no meio de uma pandemia, portanto, dificilmente, de alguma maneira, aquilo que acabaria de pensar. Portanto, vocês sabiam que este orçamento, acho que toda a classe política sabia que este orçamento ia ser especialmente difícil. Quando é que começaram a negociar este orçamento? Nós começámos a falar, foi público. Em julho nós tivemos uma primeira reunião. É muito simples, aliás, nós não quisemos iniciar o processo de negociação deste orçamento sem que ficasse claro o processo de execução a meio do ano do anterior. Portanto, fizemos reuniões em junho com os partidos que viabilizaram o orçamento anterior para fazer um ponto de situação do primeiro semestre relativamente à execução, e imediatamente a seguir fizemos uma primeira reunião de prospeção do Orçamento de Estado para 2022, logo em julho. E aí os partidos tiveram posições políticas distintas relativamente ao Orçamento de Estado de 2022. O PCP, por causa da marcação das eleições autárquicas, disse que só reuniria com o Governo depois das eleições autárquicas. Até lá marcámos reuniões de avaliação de execução. Pouco tempo para um orçamento que se sabia é pouquíssimo. Já lá vamos, sobre o tempo, e sobre o tempo que tínhamos e o tempo que não tínhamos, porque houve uma decisão política de não ter tempo. Porquê?
porque foi chumbado na generalidade. Como sabe, nisso é uma decisão política, é legítima, mas é uma decisão política. Não é uma questão de ser legítima. Conserva a decisão até ao fim. Nós lembramos o que é que aconteceu no primeiro orçamento. E o que acontece quando passa na generalidade e depois passa para a especialidade, é que começa a ter, na especialidade, votações cruzadas, como teve no primeiro orçamento, e aquilo fica uma manta de retalhos. É na generalidade que se percebe a coerência de um orçamento e se há espaço depois para o melhorar ou não há. Ou seja, a especialidade não é uma mera decisão política. Não é uma mera continuação da mas não generalidade. se pode invocar o tempo como um fator. Quem invoca o tempo como fator não pode... Eu aceito isso, mas é uma decisão política. A pergunta que eu estava a fazer é uma outra coisa. Política. É se o próprio orçamento que o Governo apresenta, como aliás acontecia no tempo da geringonça, assumindo que a geringonça são os primeiros 4 anos, que é aquela que os próprios partidos assumem como tal, todos os 3... É o método, estamos a discutir o método. Se conseguiram integrar logo na proposta que o Governo apresenta, ter já integrado as partes das propostas do Bloco de Esquerda e do PCP. Isso faz muita diferença, como sabe. Porque... Eu recordo-me sempre do orçamento, do primeiro orçamento desta legislatura, em que o Bloco de Esquerda falou da necessidade de reforçar o orçamento de Estado na área da saúde em 800 milhões de euros. E o Governo reforçou em 800 milhões de euros. Depois o Bloco de Esquerda transmitiu a ideia de que, não deviam ter sido vocês a sinalizar essa matéria, porque depois não éramos nós a capturar as propostas dos outros partidos. A leitura é sempre dúbia e, portanto, não é por aí que nós nos entendemos ou nos desentendemos. Não, tem a ver com o tempo aqui tem importância. Há 2 variáveis determinantes para os partidos se entenderem. Haver contexto político para que se entendam, ou seja, quererem se entender. Segundo, haver razões materiais que se entendam, ou seja, verem-se refletidas naquilo que são as propostas que se entendem, aquilo que são conquistas políticas para os seus partidos. Tudo o resto podem procurar valorizar. Eu não acho que sejam assim tão determinantes. Se houver vontade e se houver capacidade de reconhecimento de propostas políticas, elas acabam por acontecer. É um pormenor, mas às vezes fica-se um bocadinho com a sensação que neste... Há sempre, evidentemente, Mas as coisas foram diferentes, porque na anterior legislatura, quando há naturalmente um guião e há um conjunto de matérias que vão sendo acompanhadas ano a ano, é mais fácil. Quando chega ao orçamento não está tudo entupido ali no orçamento. Não tenho a menor dúvida que é. Quando também é diferente, já agora, para que fique claro, só vou dar o exemplo do último ano, porque é um ano evidente. Nós negociámos no último ano com o PCP um conjunto muito significativo de normas. Portanto, naturalmente, tivemos durante o ano, quando diz com o PCP, Sim. com o PEV, com o PAN, um conjunto de normas. Portanto, naturalmente, durante o ano, fomos acompanhando em várias reuniões técnicas com vários ministros setoriais cada uma das matérias que nós fomos aprovando. O Bloco de Esquerda, não tendo feito parte da aprovação desse Orçamento de Estado, naturalmente não tinha matérias de acompanhamento como teve os outros partidos, porque tinham matérias que tinham negociado connosco, área a área. Portanto, houve inúmeras reuniões no último ano com o PCP. Isso não justificou depois que nos entendêssemos. Portanto, o método também não necessariamente traduz num resultado. Então, deixa a vontade política é realmente o aspecto central. De uma sensação que eu tenho de algum jogo, às vezes. E vou pegar num exemplo. Mas esse jogo... Sim, isso há sempre, mas eu estou a falar para se perceber qual é que é às vezes ser transparente nisso, mas por exemplo, a entrada em vigor do aumento das pensões. Certo. Que foi proposta para agosto, para depois antecipar para janeiro, dando com este recuo planeado, parece-me a mim, corrija-me se estou enganado, uma vitória mediática ao PCP e ao Bloco, não sei se é um ou se é outro. Ou seja, quando eu falo em integração de propostas substanciais dos partidos no Orçamento de Estado, tem a ver com não haver este jogo, que é eu já sei que te vou dar isto e vou fingir que estou aqui a ceder, e que é agosto, já sabem que é... Os partidos não, mas os eleitores são. Não, mas não é isso, não são, porque a proposta final não acabou só com essa mudança, acabou com pensões até 1.000 euros, quando a proposta começou com pensões até 480 e tal. E, portanto, isso também não é um elemento, porque vamos lá ver. O PCP, nesse caso em concreto, o PCP não é um partido que seja fácil de negociar ou que nós conseguimos meter no bolso, não é? E, portanto, a proposta, nós não nos desentendemos neste orçamento por causa da proposta das pensões. Mas a proposta das pensões não acabou simplesmente com a mudança de agosto para janeiro, porque o PCP exigiu que a proposta fosse até 1.000 euros. E foi até 1.000 euros. E, portanto, a proposta não terminou aí. O ponto de partida não é o ponto de chegada. O processo negocial é que conduz ao ponto de chegada. E, portanto, independentemente, nós podíamos dir-me-ão, mas o Ministro das Finanças começa de uma posição muito recuada. Pronto,
quererá o Ministro das Finanças se calhar achar que, começando uma posição mais recuada, pode ser que o ponto intermédio não seja tão desfavorável. Pensa ele. Mas a verdade é que isso nunca impediu que as negociações chegassem até onde tivessem que chegar para aprovar o orçamento. O ano passado nós tivemos um orçamento na especialidade com muitas propostas que tivemos que aprovar para poder viabilizar o orçamento junto do PCP. Muitas delas muito importantes, aliás, diga-se passagem, que permitiram de alguma maneira, isso também é importante, porque nós estamos aqui a avaliar como se esta legislatura não tivesse relevância para a esquerda, como se não se tivesse combatido uma crise à esquerda de forma muito diferente da direita quando a direita governou em Portugal. Como se isso fosse um pormenor, então um detalhe. É só isso que eu quero falar sobre ter layoff a 100%, extensão de 6 meses do subsídio de desemprego, aumento da majoração do subsídio de desemprego, a possibilidade de aumentar o valor mínimo do subsídio de desemprego para as pessoas para o limiar da pobreza, fossem pormenores da nossa vida, como se isto não fossem conquistas brutais do ponto de vista político. Deixa-me falar sobre este orçamento. A gente depois já vai às propostas que os partidos fizeram e porque é que avançaram. Não avançaram, mas sobre o orçamento em geral, porque de repente toda a gente esqueceu de falar do orçamento em geral e instituiu-se a ideia que este é o orçamento mais à esquerda alguma vez apresentado. O negociado. Não, e o apresentado. E o apresentado também, mais 700... Como é que um orçamento que apresenta uma previsão de saldo estrutural positivo, quando ainda não temos de aplicar as metas europeias e estamos a meio de uma crise, como é que este pode ser o seu orçamento mais à esquerda? Um orçamento que apresenta quando não há metas, ou seja, quando a União Europeia, ninguém pode dizer há uma imposição externa. Espera. Quando estamos a sair de uma crise, portanto não estamos num momento sequer igual, semelhante aos anos da geringonça, que eram anos em que as coisas estavam todas a correr bem e apresentam um saldo estrutural positivo. O PS deixou de acreditar em políticas contracíclicas ou acha que a esquerda não tem políticas económicas, só tem políticas de apoios sociais? O PS acredita em políticas contracíclicas e respondeu a esta crise de uma forma muito diferente. Respondeu a direita. E não basta ser melhor que a direita, é preciso dizer. Respondeu de forma muito diferente. A minha pergunta... E a direita e a esquerda fazem um péssimo serviço a si própria se ignorar essa diferença, sim, porque só facilita a direita. Mas não basta... Só facilita a direita. Sim. Porque há uma diferença entre, se me disserem assim, mas podia haver muito mais apoios do que os que existiram. Mas eu não falei Podíamos dos ter apoios. ido muito mais longe do que o que fomos. A verdade é que a forma como nós respondemos à crise foi de uma forma completamente diferente. A esquerda acredita no princípio da valorização dos salários, da valorização dos serviços públicos, que isso não é incompatível com o crescimento, não é incompatível com a valorização das exportações. Nós não precisamos de ter salários baixos para ser competitivos do ponto de vista externo. Isto é um princípio da esquerda. E, portanto, este orçamento não contraria em forma alguma esse princípio. Como é que explica um saldo? Este orçamento é um orçamento que combate a pobreza infantil, combate a pobreza dos mais velhos. Este é um orçamento que apoia as famílias em aspectos essenciais. Negociámos que neste orçamento as creches serem gratuitas. Portanto, está-me a dar razão que a esquerda hoje já não tem políticas económicas, só tem políticas sociais. Não, este é um orçamento em que aposta brutalmente no investimento público. Estamos a falar do governo com menor investimento público. Não, mas este orçamento em particular é um orçamento com menor investimento público. Eu estou a incluir o geringonça. Este governo participou num processo negocial a nível europeu para responder à crise de uma forma muito diferente, para ir buscar fundos onde eles não existiam anteriormente nas crises do passado, para responder pelo investimento. Não foi o governo. O governo não tem um assento no Conselho Europeu. O Primeiro-Ministro não tem voz a nível europeu. Como sabe. O Primeiro-Ministro não tem voz a nível europeu. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que o Primeiro-Ministro tem voz a nível europeu e acho que teve uma participação ativa. Se tivéssemos um governo de direita, a decisão da União Europeia seria a mesma, muito provavelmente. Não, mas o nosso governo de direita, o anterior governo de direita, participou exatamente no contrário. No princípio da aceitação, a crítica das políticas europeias que eram impostas e que eram políticas austeritárias. E, portanto, este governo não teve um rumo nesse sentido. E, portanto, essa ideia de resumir a classificação de ser de esquerda ou de ser de direita ao saldo estrutural, eu acho que é um bocadinho limitativa. Eu não estou a resumir, eu estou a ir um bocadinho mais longe do que um bocadinho mais longe do que vocês vão. Eu acho que é limitativa, porque assim, este é um governo que aposta... É limitativa. Eu acho que este é um governo... Nós temos um problema. Temos um problema. E a esquerda, todas as esquerdas reconhecem que temos um problema, que é o problema da dívida. Nós temos um problema. Nós temos um problema gravíssimo de dívida externa, que esse é que é o problema estrutural. E, portanto, temos um problema que é como é que... E, portanto, há várias formas de abordar com o tema. Uma das formas de abordar com o tema é crescer,
o valor da dívida. E temos agora uma vantagem, porque felizmente temos políticas monetárias expansionistas, podemos reduzir, digamos assim, os custos da dívida, os custos da dívida, e portanto com o crescimento podemos relativizar o peso da dívida e podemos apostar. Agora acreditamos que o crescimento é feito pela procura interna, acreditamos que o crescimento é feito pela valorização dos salários, acreditamos que é feito pela valorização do investimento público, acreditamos na valorização dos serviços públicos e temos apostado na ideia de que a prestação de um conjunto do Estado ocupar um conjunto de falhas de mercado pode-se traduzir num ganho de competitividade do país, na capacidade do país reagir de forma mais robusta a futuras crises. Dá um exemplo claro: habitação. Este é um governo que reconhece que existe uma falha de mercado na habitação e que procura aplicar medidas públicas para o defender. Mas há mais. Tiveram agora um relatório bastante violento, mas não precisamos falar sobre isso. Mas o relatório fala sobre a eficácia. O Tribunal de Contas decide fazer um relatório de natureza política para abordar a eficácia ou não eficácia não é a primeira vez das políticas públicas. Tudo muito bem. Sim. Mas eu estou a falar do sentido. Sim. Eu acho que o Partido Socialista, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o PEV, desentendem-se muito, em certa medida, não que nós não nos entendamos pelas respostas concretas, já lá vamos, porque o Partido Socialista, em muitas matérias, tem posições distintas das posições destes partidos relativamente a um conjunto de matérias. Mas em muitas delas, a questão do salário mínimo, tem muito a ver com a forma e a velocidade com que se chega a determinados objetivos. Não tem a ver com o sentido. O Governo insistiu muito, exatamente, que tinha cedido, que tinha havido muitas cedências. Mas o diabo, e nestes debates essa é a parte difícil, está nos detalhes. Eu vou dar um exemplo. Dizem que cederam na reversão radical da diminuição das indenizações por despedimento impostas pela Troika. Mas a cedência aplica-se apenas a quem está fora do quadro, e portanto nem sequer é bem a despedimentos, mas isso é outra discussão, o que tem um efeito próximo de nulo. Ou seja, não é essa a questão das indenizações. Isto não são cedências para a retórica do discurso político, que sabem que nem levaria a um acordo, nem teria efeitos na vida das pessoas. Ou seja, quando eu hoje vejo António Costa dizer cedemos, e faz a lista das cedências e fala das indenizações, quando qualquer pessoa que percebe minimamente deste assunto olha e percebe não houve nenhuma cedência das indenizações, isto é um dado irrelevante. Se as pessoas não estão no quadro, porque as pessoas percebem, para que as pessoas que estão a ouvir isto percebam, o problema das indenizações são sobretudo aquelas pessoas que têm a minha idade, 50 e tal anos, estão no quadro de uma empresa há muito tempo, são despedidas, o subsídio de desemprego vai acabar rapidamente e não vão voltar a arranjar emprego e terem uma indenização que lhes permita sobreviver até ao momento da reforma. É para aí que a questão da indenização por despedimento tem importância. Não é seguramente para quem não está no quadro. Não há muitos pormenores destes, são da cedência estritamente estética, por assim dizer. Eu explico todos eles. Mas nós não queremos enganar ninguém a dizer que com a proposta que o Governo procurou fazer, tinha como objetivo substituir para o mesmo objetivo a proposta que o Bloco de Esquerda tinha para essa matéria. Não foi essa a leitura que nós nunca dissemos isso. Portanto, interpretar isso é errado. António Costa quase que o disse. Não disse. E, portanto, interpretar isso é errado. Só dar nota o seguinte. Nós podemos ir para as razões de fundo, que nos fizeram deixar claro que não tínhamos condições para... Nem entendemos que até nem sequer tínhamos legitimidade para ter um entendimento relativamente ao orçamento. E há questões mais profundas até do que já vamos falar de algumas. Já vamos. Sobre a questão do fator de sustentabilidade no que diz respeito à segurança social ou a questão do salário mínimo no que diz respeito ao PCP. No que diz respeito à questão do Código de Trabalho, aquilo que foi transmitido, em particular, é que há uma percepção da parte do Governo relativamente a determinadas alterações ao Código de Trabalho que introduzirão uma atenção europeia ao nosso país se essas alterações forem feitas, que o Governo não deseja. Entrar no radar. Este é o princípio. Sim. Tem consciência que isso tem um toque muito pouco democrático. Não. Democrático, quer dizer, em que a União Europeia não tem qualquer poder sobre a nossa legislação laboral. O tema Portanto, não é significa que nós transmitimos à União Europeia poderes que não tem. O tema é, na definição das prioridades que cada um tem relativamente às matérias que vai identificando como sendo problemas no nosso país, se essa matéria, nessa relação, deve estar no topo das prioridades ou não. E é aí que eu vou lá chegar. O Governo definiu como prioritário o combate à precariedade. Por várias razões, não só porque é um problema, é uma chaga que nós temos no nosso país, como é algo que ficou ainda muito mais digamos assim, à descoberta com a crise e com a pandemia que nós tivemos. Portanto, as pessoas que estavam em situação de precariedade ficaram numa situação muito maior vulnerabilidade do que as pessoas que tinham contratos de trabalho. Isto é uma evidência. E, portanto, o Governo, tendo escolhido este caminho, tendo escolhido este objetivo,
tentou ser coerente com ele. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não só avançou e procurou avançar na agenda do trabalho digno, sem acordo na concertação social, sem acordo com os patrões, porque houve, sob essa perspectiva, consciência plena. Até eles fazerem uma birra. Não, houve a consciência plena de que esta era uma agenda que tinha que ser uma agenda de direitos e tinha que ser uma agenda que só tinha uma possibilidade de ser aprovada na Assembleia da República, era à esquerda. Não havia possibilidade nenhuma desta agenda de ser aprovada à direita, e o Governo definiu esta prioridade, a prioridade do combate pelos direitos das pessoas que estão em situação de precariedade, com menos direitos. E porquê é que faz essa proposta relativamente às indenizações de despedimento? Contratos a prazo. Porque era para ser coerente com a sua agenda política da precariedade. Não era para substituir o objetivo político que o Bloco tinha. Era para dizer assim, nós temos aqui uma matéria em que nós nos podemos entender. Uma matéria que nós podemos aprovar e melhorar a vida das pessoas e, em particular, as pessoas que estão numa situação de precariedade. Vamos aprovar, no tema das indenizações de despedimento, o tema dos contratos a prazo. Para quê? Para ser coerente com a agenda. E foi isso que nós fizemos, sobre esse tópico em particular. Mas eu posso falar sobre os outros, porque sobre as várias matérias que nos foram apresentadas, nós também saímos da nossa posição de partida. Nós já vamos falar do resto. Nós nunca, em circunstância alguma, tínhamos admitido uma possibilidade, como admitimos nesta negociação, da suspensão sem prazo da caducidade dos contratos coletivos de trabalho. Na realidade, mas a suspensão sem prazo, basicamente o que vocês diziam é, enquanto precisarmos do voto do PCP, mantém-se suspensa a caducidade. Isso não é uma forma, não é uma forma muito normal de negociar. É dizer ao PCP, enquanto precisarmos de vocês, a caducidade fica suspensa. Quando nós deixarmos de precisar, se querem suspender, porque é que não encontram uma solução definitiva? Se acham que se pode suspender, uma solução definitiva, que pode não ser a do PCP, mas que seja realmente a aproximação sobre a questão. Nós, durante o período em que governámos, grande parte do período em que governámos, suspendemos. Mas, como sabe, isso não resolve o problema estrutural que é a morte da... O tema da suspensão sem prazo era uma evolução da nossa posição. Deixa-me dizer que a maior parte das pessoas, é um debate difícil para a maior parte das pessoas, quando a gente fala de convenções coletivas, não faz a menor ideia do que é que nós estamos a falar. Já a precariedade toda a gente entende. Não, mas é que a convenção coletiva é... Isso também ninguém percebe o que é indenizações por despedimento. Mas nós falamos sobre precariedade, recibos verdes, trabalhadores de trabalho temporário, ou plataformas digitais, já toda a gente a convenção percebe. Coletiva é a base disto tudo. É aquilo que permite que haja negociação. Mas, Daniel, mas há pessoas que têm menos direito. Ainda menos direito. Mas a convenção coletiva é aquilo que destruiu todo o poder dos trabalhadores na negociação. Não havendo convenções coletivas, basicamente o sindicalismo serve para muito pouco, a não ser para fazer greves. Certo. E, portanto, aliás, acho estranho quando vejo Santos Silva acusar o PCP, o Bloco de Esquerda, de desvalorizarem de uma forma radical a concertação social. Pelo contrário, a defesa da convenção coletiva é a defesa da concertação social e da negociação. Quando olha para a Espanha, por exemplo, foi um dos elementos fundamentais no acordo entre o... A Espanha está numa fase muito preliminar. Está bem. Nesta fase, eles estão simplesmente com o entendimento do que é que vão levar à concertação social. Certo. E eu acho que todo o tipo de decisões que possamos fazer sobre Espanha, para dar um exemplo, ainda são prematuras. Agora, uma coisa é verdade. O PSOE não pôs como linha vermelha, como o Partido Socialista pôs, não alterar a convenção, não alterar a caducidade das convenções coletivas. Mas o Partido coletivas. Socialista não pôs como linha vermelha. Se pusesse, não estava disponível para fazer suspensão sem prazo da caducidade dos contratos coletivos. Isso automaticamente não é uma linha vermelha. Se nós estamos numa posição em que dissemos suspendemos por 2 anos, e depois a partir daí... só, porque é que suspendem, porque é que não alteram? Foi uma posição que nós procurámos, porque aquilo foi transmitido nestes termos. A suspensão a 2 anos faria com que muitos dos patrões e das empresas e das associações patronais, foi-nos transmitido assim, a concertação social, aquilo que era o entendimento, evitasse negociar sabendo que aquilo suspendia, que aquilo 2 anos depois podia caducar. E, portanto, e a suspensão sem prazo foi uma espécie de compromisso de meio caminho relativamente à ideia de se não tivesse prazo, já não havia esse problema de evitarem a negociação porque achavam que havia o fim do processo. Para quem se tenha perdido quando está a assistir a convenção, porque as pessoas não sabem, as convenções coletivas são basicamente aquilo que se aplica, a negociação que se aplica a um determinado setor e que, portanto, faz com que... Isto só para deixar claro. Se não se aplicar essa convenção coletiva, aplica-se apenas a lei laboral. Nós procurámos vários avanços. O primeiro avanço nem foi esse. É o que interessa para o setor privado. O primeiro avanço até foi a alteração do princípio do funcionamento com o Tribunal Arbitral. Sim. Que era a ideia de ter, no fundo, qualquer um das partes poder recorrer a um Tribunal Arbitral para evitar o fim da caducidade, para de alguma maneira o Tribunal Arbitral determinar... A caducidade também deixa-me explicar, porque as pessoas não sabem. A caducidade significa que ao fim de X tempo, penso que são 2 anos, não há um acordo entre patrões e sindicatos,
aquela convenção que está em vigor deixa de ter validade, portanto deixa de haver qualquer convenção. Portanto, isto é basicamente dizer aos patrões, não negociem, deixem caducar e não têm deveres. Daniel, só para dar nota do seguinte, nós procuramos, nas várias alterações que fomos fazendo, também a incentivar a contratação coletiva. Esta não é a única forma, é uma forma relevante, mas não é a única. Poderosa, né? Mas não é a única. Deixa-me só fazer... resumir portanto, e só para dar nota, também é importante que fique claro que há várias alterações ao Código de Trabalho, estas são umas, há outras alterações ao Código de Trabalho. Nós não nos entendemos numas, entendemos nos outras. Têm consciência as que há outras várias também coisas são que vocês importantes. recusam, há várias coisas que o Partido Socialista recusa, que defendeu no programa eleitoral de 2015 e que hoje recusa. Como, por exemplo, nas indenizações, a vossa proposta para indenizações era bastante diferente, era muito mais próximo do que o Bloco e o PCP agora defende do que aquilo que o Governo está... O Partido Socialista fez uma avaliação dado o contexto atual. O 2015 era pior o contexto. Mas a nossa é importante que se diga, porque às páginas tantas nós estamos aqui, resumimos um orçamento do Estado a estas posições políticas. São legítimas, mas a verdade é que mas nós tivemos não é por acaso que foi chumbado e, portanto, não é por acaso fala das razões, certo, foi chumbado. Sim, mas há várias formas de procurar vingar as nossas posições. Não são todas no orçamento de Estado. E não é por acaso que nós não tivemos assim tantos orçamentos de Estado chumbados em Portugal. Como sabe, porquê? Porque havia a capacidade, sempre houve a capacidade de distinguir. Há uma diferença. E as pessoas, não é por acaso que as pessoas fazem uma apreciação negativa do chumbo do orçamento de Estado. Este é o primeiro governo. É o primeiro governo que me lembro na história de minoria que partiu do princípio que tinha uma maioria. Essa talvez seja a grande alteração. Isso também não é verdade. Mas isso também não é verdade. Eu por acaso gostava de voltar a essa conversa. Passou sempre o tempo todo a falar. Não tem a ver com isto. Eu sempre que ouvi António Costa dizer os nossos parceiros, não percebia de que é que ele estava a falar. Porque os parceiros, não existem parceiros unilaterais. Eu não posso dizer... Nunca existiram. Nós não provamos nada na Assembleia da República sozinhos. Eu não posso dizer... Mas nós não provamos nada na Assembleia da República. É como se nós tivéssemos... Há países onde existe há um suplemento do ponto de vista da contagem dos votos. Nós não temos nada disso. Portanto, nós só provamos coisas na Assembleia de maiorias. Portanto, o Partido Socialista não tinha parceiros. O Partido Socialista era um governo minoritário que tinha mas continua a utilizar sempre a retórica dos nossos parceiros como parceiros à força. Mas a esquerda não tem que se diminuir. Não é parceiros à força, porque cada um... se os partidos... Durante a geringonça podia falar de parceiros. Então qual é a diferença? Porque é que nós devemos nos limitar? Porque durante a geringonça houve 3 partidos que se sentaram à mesa, pouco interessa se foi porque o Presidente da República exigiu ou não, assinaram um acordo. Mas isso só limita a esquerda. Mas isso só limita a esquerda. Tá bem, mas é que o problema é que... A esquerda tem que ter capacidade de se entender de múltiplas formas. Em governo, em acordo escrito e sem ser em acordo escrito. A esquerda tem que ter capacidade de se entender. Como é que... Eu não acho que essa coisa de nos limitarmos... Como é que não incomodou que o líder da tendência dos trabalhadores socialistas, próximo líder da UGT, em princípio, ao que tudo indica, tenha defendido as posições do Bloco e do PCP nesta negociação que vocês acharam intransigentes e radicais? Se me incomodou, não me incomodou absolutamente nada. Mas não o fez pensar que se calhar as posições não eram assim tão intransigentes e radicais? Daniel, nós vemos todos os partidos vão... Porque o Bloco também não tinha esta posição de partida. Se for a ver atrás, o Bloco bem diz que esta posição de partida, esta posição é uma posição que chegou a estar num Código de Trabalho de um governo do Partido Socialista. Porquê? Porque os partidos vão evoluindo consoante o contexto. Nós fizemos uma apreciação de contexto. Portanto, neste momento, aquilo que era a nossa posição de partida, e ficou pelo caminho, a agenda do trabalho digno. A nossa proposta foi a proposta que na nossa avaliação que fazia sentido era nós nos entendermos sobre o tema de precariedade. E que a avaliação da reversão destas matérias, por parte do Governo, era algo que nós deveríamos procurar evitar, mas mesmo assim não nos fechámos à negociação dessas matérias. Nos fechámos à negociação dessas matérias. Eu vou continuar a ser um bocadinho maçador e a ir às cedências. Não quero que falhe nada. Ao diabo que está nos detalhes. O Bloco apresentou uma proposta intermédia sobre a exclusividade do SNS, que limitava a exclusividade às chefias do SNS. Não é a posição do Bloco. A posição do Bloco, que eu saiba sobre esta matéria, é mais ambiciosa do que esta. Parece sensato que as pessoas que decidem sobre recursos do SNS não tenham um pé no privado. A mim, pelo menos, parece. E o Governo contrapôs com a exclusividade das chefias no privado. Qual é o sentido de regular a compatibilidade no exercício de cargos no privado e não o fazer no público?
Bem, em primeiro lugar, eu acho que, pronto, para prejuízo dos nossos ouvintes, acho que é preferível discutir. Eu vou responder à questão, mas acho que é sempre mais útil por vezes discutirmos as questões gerais e menos as questões de detalhe. Eu acho que não sabe uma razão. Mas eu responderei às questões Mas eu vou dizer porque é que estou a ir aos detalhes. Mas eu irei aos detalhes as do também. geral, seja para vocês, seja para o Bloco de Esquerda ou para o PCP, dão muito Porque o espaço detalhe não dão muito explica o espaço à geral. propaganda. Mas isso só para dizer, eu só detalhe quero não. fazer a minha afirmação, que é assim, o detalhe não explica como é que o PCP e o Bloco de Esquerda, na minha opinião, mas é uma avaliação política que eu estou a fazer, que é a minha. Quando eu entrevistar o Bloco de Esquerda e o PCP... Num ano de recuperação, com taxa de desemprego de 6%, com o crescimento a 5%, com os salários a ter um aumento do salário mínimo de sempre, com as reformas a aumentarem até 1.000 euros, com a capacidade de investirmos 700 milhões no Serviço Nacional de Saúde, com a capacidade de ter as creches gratuitas, não explica esses detalhos porque é que eles chamaram o Orçamento de Estado. E isso é, para mim, podemos discutir agora os detalhes que quiserem. Agora, que este orçamento tinha tudo isto, e isto era um avanço muito significativo nos direitos das pessoas. Isso é o orçamento do PS. Isso é o orçamento do Não é, era um negociado. Não é isso. Um orçamento é um processo negocial. É um processo Claro. negocial. E, portanto, mas considerar que isto é insuficiente a questão é para se absterem. Não é para votar a favor como votaram durante 4 anos. Eles votaram deixa-me dizer, Daniel, eles durante 4 anos votaram orçamentos que não tinham nada disto. Todos os partidos. Nada, nenhum avanço destes. Como sabe. E, portanto, eles já votaram orçamentos muito piores. Vamos falar do SNS. Muito mais que vamos falar do SNS. A questão dos direitos, dos serviços. A questão do SNS. Agora vamos falar sobre a questão da exclusividade. Porque a questão do SNS se falou de contexto. O contexto hoje é muito diferente. E o contexto é de profunda crise do SNS. Daniel, vamos de profundíssima crise do SNS que não existia por razões da pandemia. Eu vou responder. Eu não sou ministro, eu não tenho responsabilidade nenhuma na saúde. Já entrevistei 2 vezes a Ministra da Saúde. E vou responder dentro daquilo que é a minha informação relativamente a estes processos negociais e aquilo que é a informação que o Governo entende relativamente a cada uma delas. Em primeiro lugar, dá nota do seguinte: 2 coisas muito importantes prévias para discutir este assunto. Em primeiro lugar, nós não temos certezas absolutas. E às vezes os partidos acham que têm muitas certezas sobre os resultados daquilo que defendem, que nós não temos. Especialmente neste tema. A ideia é que uma medida provoca necessariamente um resultado, nós não temos essa certeza no Serviço Nacional de Saúde. E não percebemos muito bem como é que os partidos podem ter tantas certezas relativamente a isso. Segunda, nós não divergimos nos objetivos da medida. Nós também queremos fixar trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde e não queremos que eles fujam para o privado. Isto não é só fixação, é também outra coisa. Nós não queremos motivá-los e não queremos que eles fujam para o privado. Não. Isso aí é promiscuidade, é uma avaliação moral. O que nós queremos é uma avaliação moral. Moral tem efeitos económicos. O que é mais importante? Ter os profissionais de saúde no SNS que precisamos ou a questão da moralidade? Não é uma questão de moral. É uma questão que tem... É uma questão... Mas está bem, mas agora eu pergunto, na escala das prioridades... Não é isso. Qual é mais importante? A promiscuidade entre o público e o privado tem efeitos económicos que impedem que de dinheiro que podia ser utilizado, por exemplo, para fixar profissionais, e é utilizado para outras coisas. Mas, Daniel, a leitura que nós fazemos é muito simples. Em primeiro lugar, não foi por acaso que nós divergimos, apesar de termos conseguido aprovar a Lei de Bases de Saúde à esquerda e de acreditar que a Lei de Bases de Saúde, aquela Lei de Bases só seria possível aprovar à esquerda. E na outra legislatura. Na outra legislatura. Mas com continuação aqui. Por isso é que estamos a discutir o Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que é a continuação e desenvolvimento da Lei de Bases de Saúde. Toda esta discussão foi transportada para o orçamento. Mas é uma discussão que está no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, que nós aprovamos em Conselho de Ministros e que é o desenvolvimento da Lei de Bases. Todos estes temas. Só que os partidos políticos, porque trazem para o orçamento, porquê? Porque é o momento em que o governo está mais vulnerável e, portanto, é o momento em que eles têm mais momento que tem política, força. É o único, não é verdade. É mas o tudo único. bem. Não é verdade, mas tudo bem. Mas partidos políticos podem apresentar moções de censura na Assembleia da República. Tem vários momentos para ter força. Por isso é que a democracia consegue. Havia de ser ainda, ou aprova as nossas propostas laborais ou apresentamos uma moção de censura. Não era legítimo. Havia de ser um festim. Na realidade foi o que aconteceu. Não foi. Foi. Nós sabíamos as consequências de não aprovar o orçamento. Na realidade foi vamos voltar ao princípio. Se tivessem assinado um acordo escrito, era nessa altura que teriam feito toda esta negociação. Muito bem. Relativamente a este assunto, em primeiro lugar, o Governo não tem a certeza. E por isso é que na Lei de Bases colocou a expressão dedicação plena e não pôs exclusividade. Porque o Governo nunca teve a certeza que a imposição da exclusividade... Estamos a falar para as FIAs. Eu já vou às FIAs. Nunca teve a certeza que a imposição da exclusividade resultasse na conservação de trabalhadores no Serviço Nacional de Saúde, ao invés da fuga de trabalhadores para os privados. Sendo que a capacidade que temos de
mesmo que haja temporariamente uma fuga, de corresponder à formação necessária para corrigir esse elemento. Mas não era isso, não era isso que estava em debate. Vamos admitir que, por princípio, até podia fazer sentido. Imaginemos que nós conseguimos negociar isso para não sei quantos anos. Ao menos, podíamos preparar esse momento. Prepará-lo no sentido de saber, vamos nos preparar para a possibilidade de, impondo a exclusividade, que saia um conjunto de quadros do Serviço Nacional de Saúde. Ao menos preparávamos na perspectiva de compor essa saída. E, portanto, nós nunca tivemos essa certeza. Por isso é que colocámos a questão da dedicação plena e não colocámos a exclusividade. E na sequência dessa proposta da dedicação plena e da não exclusividade, aquilo que é a proposta que nós fizemos, e fomos evoluindo na nossa proposta, porque também não foi a nossa posição de partida, foi de ir compondo a necessidade da obrigatoriedade da dedicação plena às chefias e introduzindo mais limitações naquilo que eram os serviços que podiam ser feitos no privado. Neste caso, a impossibilidade de ser dirigente no privado. Porquê? Porque há uma avaliação de quem é dirigente no privado desvia mais doentes para o privado. Percebe que fizeram ao contrário, exatamente. Ou seja, não faz mais sentido que alguém que tem uma função de chefia no público não possa trabalhar no privado, porque é quem decide para onde é que vão os recursos. Mas quem tem nas chefias. Muita dessas limitações existe nos contratos, naquilo que é os contratos coletivos que existe nas entidades públicas. Agora, há uma coisa que nós colocámos entendemos que a dedicação plena tinha 2 objetivos que podíamos atingir. Primeiro, a necessidade de procurar com isso um maior envolvimento. Houve experiências de incentivos para o reforço daquilo que era o trabalho dentro do Serviço Nacional de Saúde, que correram bem. E, portanto, o caso, por exemplo, nos cuidados primários. Incentivos que foram criados que correram bem, que traduziram-se em mais horas de prestação de serviço, melhor serviço no Serviço Nacional de Saúde. Foi com base nessa experiência que se procurou uma proposta que tinha como objetivo incentivar que existisse mais horas de trabalho e, ao mesmo tempo, aceitámos o princípio de colocar mais limitações no cruzamento do serviço privado. Deixa-me falar nos 2 pontos que falou, que eram importantes. Não é de todo, mais uma vez, eu admito, não é de todo, não chega, não alcança, todos os objetivos estavam a ser definidos. Mas também, eu volto a dizer, os objetivos finais não nos distanciavam, que era a ideia de consolidar que mais trabalhadores chegavam no Serviço Nacional de Saúde, motivados, que havia mais resposta e que tinham maior capacidade de trabalho. Dizem que não cederam no cálculo de forma, portanto vou falar agora dos 2 temas que disse que é. Só estamos a falar daqueles que nós não cedemos, é engraçado. Com certeza, quando eu entrevistar... Todos os que nós cedemos, o Daniel diz, essas já eram propostas que o Partido Socialista tinha. Não. Quando entrevistar... Mas é um método. Quando eu entrevistar o Bloco de Esquerda e o PCP, eu não convido as pessoas para virem aqui fazer passeios. Eu não convido as pessoas para virem aqui fazer passeios. Dizem que não cederam no cálculo da reforma porque estava em causa a sustentabilidade da segurança social. Mas o que garante a sustentabilidade é a idade da reforma estar indexada à esperança média de vida. Foi isso que garantiu a sustentabilidade do nosso sistema. E o que estava em causa, corrija-me se estou enganado, eu não sou especialista nesta matéria, só se aplica a 10% das reformas a atribuir agora e a um pequeno grupo que recebeu uma dupla penalização entre 2014 e 2018. De todas as contas que vi, e podem estar erradas, não vejo em que é que isto punha o risco à segurança social. Eu vou procurar. Vamos só fazer um enquadramento prévio. O governo não nos vamos alongar porque agora deixámos de rapar um bocadinho o tempo, a culpa é minha. Em primeiro lugar, o governo não negociou só com o Bloco de Esquerda. Também negociou com o PCP. Sim, eu já vou ao PCP. Não, mas é que estamos a falar sobre segurança social. Sim. Estamos a falar sobre custos da segurança social. O governo negociou o aumento das pensões, e já vimos há pouco, falámos sobre isso, o aumento das pensões até 1.000 euros, que tem um custo, obviamente, muito significativo. E, portanto, não se pode desligar deste tema em concreto o facto de nós negociarmos com vários parceiros e não apenas com partidos, com vários partidos políticos e não apenas com, não quero ferir suscetibilidades de ninguém. Isto não é para ferir suscetibilidades. É como eu chamar namorado a alguém que nunca namorou, que não quer namorar comigo. Esse é o erro mais comum da história. Só que aqui mas faz parte. Mas dito isto, e estava em jeito de brincadeira, mas dito isto, sobre este tema em concreto, o Bloco de Esquerda, numa das 9 propostas que faz desagrega uma proposta em 2. Uma que diz respeito a um pequeno grupo, que entre 2014 e 2018 se aplicou o corte do fator de sustentabilidade e, portanto, foram supostamente prejudicados no seu processo de antecipação de reforma, e depois, mais tarde, deixou de haver, e o Bloco de Esquerda quer retroativamente corrigir esse problema. Mas não com pagamentos retroativos. Ou seja, não pagando para trás o que deveria ter sido pago. Vai dar ao mesmo. Eu vou explicar porquê.
a leitura que o Governo faz, o Ministério do Trabalho, a Ministra do Trabalho, é que abria um precedente, que era o precedente de sempre que nós fazemos uma alteração que seja mais favorável para a segurança social no futuro, teríamos que revisitar todas as condições para trás, tínhamos que verificar todas as pessoas que durante esse período não tiveram essas condições, para a partir daí para a frente se aplicar esse princípio de benefício. Não tem sido assim. Não tem sido assim a vigorar a lógica da segurança social. Segundo aspecto, e este é um aspecto que foi de princípio, vamos colocar a coisa assim, relativamente a esse conjunto de pessoas, que realmente não é pela significância, é pelo princípio associado. Isso foi o que foi transmitido da parte do Governo ao Bloco de Esquerda relativamente a essa matéria. A outra proposta já é uma proposta um pouco diferente, em que já a distância já é muito maior. Porque as contas que o Ministério do Trabalho faz não são propriamente as contas do Bloco de Esquerda, há uma razão simples para se perceber Eu porque não é que não são. não pus aqui contas nenhumas, não tenho nenhuma os conta. 10%. Os 10%, sim. Os 10% são contados da seguinte forma. Esses 10% das pessoas que, no fundo, tendo a sua reforma antecipada, sabiam que tinham um corte e mesmo assim decidiram reformar-se, a conta é feita assim. A conta não é feita, nem nós conseguimos antecipar a ideia de, se não houvesse corte, quantas pessoas reformavam antecipadamente? Nós não nos podemos fechar aos 10%, porque esses 10% são de pessoas que sabiam que havia o corte. Se não houvesse corte, seriam previsivelmente mais pessoas a reformar-se de forma antecipada. E a questão é que há, segundo as contas do Ministério do Trabalho, 250 mil pessoas entre os 60 e os 66 anos em condições de pedir uma reforma antecipada. Diz o Bloco, mas nós só recortávamos o corte dos 15% do corte do fator de sustentabilidade e não a penalização anual. Ainda assim, nós não sabemos quantas pessoas pediriam a reforma de forma antecipada, porque deixava de haver esse elemento que desmotiva o pedido da reforma antecipada. Isso tinha um duplo efeito negativo. Tinha um efeito negativo no mercado de trabalho e tinha um efeito negativo também do ponto de vista propriamente do sistema da Segurança Social. Contas que o Ministério do Trabalho fez é que se 1/3 daquelas pessoas reformassem, era um custo muito mais significativo. Mas não se reformaram, na casa. Eu percebo eu estou a dizer é que eu também não sei, eu só estou a dizer é que as contas que são feitas para o cálculo da medida não se podem resumir às pessoas que, sabendo que há o corte, se reformaram. Porque essas pessoas reformaram-se sabendo que havia um corte. Se não houvesse esse corte, seriam naturalmente muitas mais. E, portanto, o valor seria muito mais elevado. E, portanto, de tal forma que a avaliação que foi feita é que isso poderia, obviamente, desequilibrar as contas da Segurança Social. O PCP começou por propor um salário mínimo de 850 euros. O Governo propunha 705 euros. O PCP propôs 800 euros já e 850 em 2023. O Governo manteve em 705 euros. O PCP propôs 755 euros em janeiro. O Governo manteve em 705 euros e acabou a propor 850 euros para 2025, quando já nem sequer sabia se seria Governo ou não seria Governo. Quem é que foi intransigente nesta parte da negociação? Daniel, a dinâmica negocial relativamente a esta matéria não pode ignorar o impacto que as medidas podem ter. E, portanto, nós estamos a falar de um contexto em que os 705 não são simplesmente uma estratégia. Vamos agora negociar. Eu digo 705, o Daniel diz 850, vamos ver se nos entendemos a meio. Os 705 é o maior aumento do salário mínimo que nós tivemos até agora na nossa democracia. Sabe que as contas, independentemente de António Costa, já foram corrigidas, as que ele deu na entrevista da RTP. Mas assim, mas não isso é outra essa, conversa. É em relação às que já ele aumentou. Falou sim. de um aumento que já aconteceu antes. Sim. Estamos a falar de 40 euros de aumento de salário mínimo. É o maior aumento do salário mínimo. E, portanto, desvalorizar o maior aumento do salário mínimo é logo um mau princípio. Portanto, escolher este ponto de partida é um mau ponto de partida. Depois, há um outro elemento que também não é despeciente, é que, em particular, este é um ano em que nós estamos a ter uma pressão enorme nas empresas relativamente aos custos materiais, relativamente aos custos de energia. E, portanto, o Governo está a impor às empresas o maior aumento do salário mínimo num ano em que nós todos sabemos que a inflação ao nível da Europa é muito mais alta que em Portugal, mas que está a haver uma pressão brutal do aumento das matérias-primas e do aumento da energia. E isso significa o quê? Que nós, e isso para nós foi explicado ao PCP, procurámos dizer ao PCP que estávamos disponíveis para... que era uma coisa muito importante para o PCP, era o horizonte, não é? Era assumirmos
Mas acha sério propor para 2025, quando nem sequer sabem se vão numa outra legislatura de outro governo qualquer? É assim, na realidade, 2025 acho que corresponderia ao último ano de previsão macroeconómica. Portanto, há ciclos de previsão macroeconómica e, portanto, muitas vezes estas variáveis são determinadas em função desses ciclos de previsão macroeconómica. Mas o objetivo do governo foi sinalizar a nossa disponibilidade de procurar, obviamente, dar um sinal no sentido da aproximação desta posição. Mas esta foi uma matéria que, como é óbvio, foi uma matéria que nos criou dúvidas, mas no final do dia a ideia de nós estarmos a impor um aumento muito maior quando já estávamos a fazer o aumento que tínhamos, era uma ideia que o governo entendeu que não era até em certa medida até o risco. Segundo sei, o orçamento esteve, posso estar enganado, pode-me desmentir esta informação, o orçamento poderia ter sido aprovado se tivessem resolvido este problema. Mas Daniel, resolver já este problema era aumentar... Já depois do Comitê Central do PCP. Daniel, resolver este problema era, se nós tivéssemos aceite, aumentar mais do dobro do que nós propusemos. Não era para 850, era para a última proposta que o PCP fez. A última proposta do PCP, nestas coisas eu não procuro enganar ninguém. A última proposta do PCP foi 755 euros em janeiro, 800 ao longo do ano. Isto foi a última proposta do PCP. Representava, só para nós compreendermos, mais do dobro do que nós propusemos, quando nós já estamos a fazer o maior aumento de sempre, em janeiro, mais do dobro, e os 130 ao longo do ano que levavam aos 800, os 130 correspondem a um aumento superior ao aumento que nós fizemos em toda a legislatura de 2015 a 2019. Vou fazer o exercício e nós entendemos, fazer. Nós entendemos que era demais. Acha que este aumento, aceitar esta proposta do PCP, se isto, e só isto, sem mais nada do que eu disse, do que tivemos até a falar agora, tivesse permitido não ter esta crise política, não valia a pena? Era no custo-benefício, acha que não valia a pena? Daniel, nós somos acusados de tudo e do seu contrário. Queremos provar as coisas, queremos estar no poder a qualquer custo. E agora colocam-se a coisa ao contrário. Porquê é que não aceitaram a qualquer custo um orçamento? Eu não disse que teriam ficado no governo. Eu disse que tinham evitado esta crise política. Somos permanentemente acusados a dizer assim: vocês querem ficar no poder a qualquer custo. Mas eu não fiz esta acusação, portanto não faz sentido. Quer dizer, não pode dizer eu sou acusado por umas pessoas de uma coisa, eu sou acusado por outra. Eu nem estou a fazer. Nós sentimos que era arriscado, tinha um nível de risco enormíssimo para a economia. Falemos do futuro. O PS pede maioria absoluta. Já ouvi num programa de debate dizer que não é absoluta. É absoluta porque existe uma coisa chamada maioria relativa. Não foi isso que eu disse no debate. Não a caracterizava, não precisa de caracterizar. Precisa, porque existem maiorias relativas. Existem maiorias relativas que é o que o PS tem neste momento. Portanto, o PS pede maioria. Eu percebo que a sonoridade da palavra absoluta não seja boa, mas a experiência de Sócrates e Cavaco foram positivas para que os portugueses sintam que vale a pena dar uma maioria absoluta ao Partido Socialista. Eu acho que o nosso sistema político está mais do que preparado para lidar com um governo com maioria absoluta. As duas experiências não foram extraordinárias. Certo, mas o contexto que nós somos confrontados agora é um contexto de... O governo tem uma mensagem muito simples relativamente ao futuro e relativamente a estas eleições. Quer continuidade com estabilidade. Esta é a mensagem do governo. E há formas de conseguir essa estabilidade. Há uma mais evidente, que é nós termos uma maioria absoluta, com autonomia para poder avançar. Mostramos, espero eu, quer nós, quer o próprio António Costa no passado, maioria não significa impossibilidade de negociação, e já falámos sobre, e podemos densificar isso, o que é que são as negociações que se fazem à direita e à esquerda, e qual é o pensamento que o Partido Socialista tem sobre o assunto, e é muito evidente para nós. Nem existência de uma maioria, para vocês nem na existência de uma maioria Sim. que nos permita governar com autonomia. A nossa leitura é que esperamos, pelo menos, ser reforçados e esperamos que haja uma leitura destas eleições que nos permita desbloquear entendimentos políticos à nossa esquerda. É esta a leitura política que nós fazemos. Precisam, portanto, se o PS for reforçado e o Bloco de Esquerda, por comparação, o Bloco de Esquerda e o PCP forem castigados, o que eu retiro daqui é que estes partidos tirarão... Nós tiraremos uma ilação se for o contrário. Se o Bloco de Esquerda é perfeitamente legítimo. Quem acha que o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram razão na negociação orçamental
e que tiveram razão nesta discussão devem votar no PCP e Mas no a Bloco de minha Esquerda. pergunta- Se eles serem valorizados e o Partido Socialista sair desvalorizado, o Partido Socialista, penso eu, saberá interpretar os resultados. E o contrário também é verdade, as duas são verdade. Acredita que com parceiros mais fracos a negociação será mais fácil? Isso acha ou Mas seja, não se trata de fraqueza ou de força, trata-se de certeza. horizonte. é Não, fraqueza, não é? Se tem menos deputados é mais fraco, se tem mais deputados é mais forte. Mas como já chegámos à conclusão que nós não tendo maioria não podemos governar, A minha pergunta é, acha que se o essa força PCP, existe sempre. se o PCP e o Bloco de Esquerda saírem mais fragilizados, e sairão, se tiverem grandes quedas, mesmo com isso possam garantir maioria, sairão mais fragilizados, que a negociação se tornará mais fácil com estes Não se partidos. trata de se tornar mais fácil, trata-se de cada partido avaliar, dentro daquilo que são as propostas políticas que tem, o horizonte político que tem, se justifica salvaguardar entendimentos, convergências para o futuro, Então- ou se nós devemos valorizar as divergências e, no limite, permitir que venha à direita, que tem posições políticas bastante diferentes das nossas. O PCP teve uma queda eleitoral em 2019, razoável. O próprio Bloco teve alguma queda, não tão forte, em 2019. Deviam ter aprendido a lição, tirado ilações do que o eleitorado lhes disse e ter acabado com a geringonça. É porque essa é a leitura contrária a esta. Se me diz que a conclusão que têm que tirar da queda eleitoral é que se comportaram mal, a conclusão que têm que tirar de 2019 é que não deviam ter feito a geringonça, provavelmente. Ou então as coisas são um bocadinho mais não sabemos se não complicadas foi do essa a que isso. conclusão que tiraram, não é? Não, ou então se calhar o Partido Socialista parece ter tirado. Não, o Partido Socialista não. Mas, a minha a leitura discussão- que o Daniel está a fazer é uma leitura que era possível ser feita ao Bloco de Esquerda. Sim. Mas nós não o fazemos. Mas era possível ser feita ao Bloco de Esquerda, mas nós não o fazemos. Portanto, acha que não se pode tirar só conclusões. Nós não fazemos, nós dos não resultados. acreditamos que o Bloco de Esquerda, quando veio negociar connosco desde o início da legislatura, veio com o pressuposto de querer acabar, que não querer entendimentos. Assumimos sempre o propósito que essas negociações tinham como objetivo chegar a algum acordo. A questão estava na tensão e naquilo que eram as medidas em concreto que cada um tinha. Mas a negociação foi mais fácil depois do Bloco de Foi Esquerda mais e o PCP. difícil. Portanto, a conclusão que têm que tirar é que se calhar se o Bloco de Esquerda e o PCP tiverem uma queda eleitoral, a negociação vai ser mais difícil, ó, não vai Daniel, ser mais fácil. Certo, mas Porque por isso tem vezes, dinâmicas sim. políticas, não E depende só da vontade dos em Espanha partidos. também vimos que às vezes o resultado de um desentendimento surge um entendimento, simplesmente porque as circunstâncias mudam. E acredita que pode haver ou seja, Acredito que é a nossa Acredita obrigação que os- tentar. isso é evidente. É evidente, quer dizer, para as pessoas de esquerda, não é? A minha pergunta é, acredita sinceramente, este é mesmo um exercício Certo? de que se, com os mesmos protagonistas, no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda e no PCP, com resultados eleitorais que desequilibram ainda mais a posição entre o PCP e o Bloco de Esquerda de um lado e o Partido Socialista do outro, é possível reconstruir tudo o que foi... Eu acho que os partidos políticos... Não é que não é só uma questão de vontade, há umas Sim. dinâmicas políticas. A minha leitura é muito esta. Acho que vamos para eleições e os eleitores vão decidir e vão tomar decisões. E eu acho que nós, num particular momento em que nós estamos a viver na nossa democracia, devemos estar atentos aos sinais que os eleitores nos vão dar. Todos os partidos. E nós temos que tomar, como todos os outros terão que tomar. E a leitura que eu faço é, se de resultar do Parlamento, um Parlamento muito diferente do que é o Parlamento atual, se nós percebermos que a direita vai se consolidando de uma forma muito diferente, acho que se deve colocar em cima da mesa se nós não devemos outra vez voltar a valorizar um caminho, um horizonte, nem que seja estender no tempo, porque às vezes estender no tempo pode facilitar os entendimentos entre os partidos políticos à nossa esquerda. Aceitarão um acordo, desta vez, aceitarão um acordo escrito, mesmo que seja só com um dos O partidos? Partido Socialista, a leitura política que nós fazemos desta legislatura não é necessariamente a leitura da continuidade como aconteceu na anterior legislatura. E, portanto, se na anterior legislatura a leitura que foi feita foi uma de continuidade e da preservação daquilo que era necessariamente um espaço político comum, a leitura que fazemos agora é que houve uma ruptura e vai-se portanto, iniciar um processo político. Eu estou a depreender, agora queria que me desse a resposta. Sem ser Nunca depreendida. foi da nossa Se parte, aceitariam- nunca foi da nossa parte que nós Pois, nunca pois. nos limitámos Mas à vou dizer existência de um acordo. Se aceitariam um acordo, mesmo que seja só com um partido. O Bloco de Esquerda já disse que vai manter a sua posição de querer um acordo escrito. E a minha pergunta é se aceitam na próxima Eu legislatura... vou responder de uma forma diferente. Pode ser Portanto, não vai interpretada da responder. mesma maneira. Não, é que o Partido Socialista vai sempre procurar olhar para aquilo que é a composição da Assembleia da República e, havendo uma maioria de esquerda, procurar sempre que haja um governo de esquerda. E isso- Há várias formas de compor uma maioria, temos que esperar para ver os resultados. e acordos com o partido e acordos com o PSD.
Se houver uma maioria de esquerda que permita um governo se houver de uma esquerda, maioria de esquerda que não haja condições, por exemplo, basta que o Bloco de Esquerda desta vez diga, por exemplo, não, isto é só com acordo escrito, não chega a um acordo, põe a hipótese de haver um acordo com o PSD. Acordo? Sim. O Partido Socialista tem uma leitura para estas eleições. Procurará governar com o resultado que tiver. Isso é... Certo. É o que todos os partidos procuram fazer. Em princípio têm que fazer. E procurará, obviamente, retomar um entendimento político com os partidos à nossa esquerda. Se ele não existir, veremos em que circunstância é que o Partido Socialista pode ou não governar. Não sabemos. Depois de dizer que não faria, António Costa dedicou grande parte da sua entrevista à RTP a atacar o Bloco de Esquerda e o PCP. Não tem estado sozinho, portanto, quando tu está o Bloco de Esquerda eu não estou a atacar o PCP. A minha leitura é que eu estou a defender o governo. António Costa... Mas pronto, eu não estou a atacar ninguém, eu estou a defender o governo. E quase não falou da direita. Na realidade, na entrevista da RTP, dedicou grande parte... Diz muito mais do entrevistador do que diz do interlocutor. A minha pergunta é mais geral, não é tanto sobre... Se as perguntas forem sobre a direita, nós atacamos a direita. O discurso que se está a instalar no PS sobre os dois partidos que não só permitiram um dos mais longos governos socialistas da história portuguesa, como permitiram que governasse sem ter ganho as eleições em 2015, não estará a reerguer muros que a Geringonça derrubou. Não se preocupa que se esteja a instalar, a minha pergunta agora é assim, quando falar com o Bloco de Esquerda, com o PCP, a farei também. Que estejam a reerguer muros de sectarismo e que esta campanha possa destruir o que demorou tantos anos a construir. O Partido Socialista vai ter uma campanha de orgulho nos últimos 6 anos. Mas isso, de orgulho das conquistas que conseguiu à esquerda nos últimos 6 anos. Como sabe, eu tenho visto os memes do Partido Socialista e o orgulho é dizer o Partido Socialista conseguiu isto, o Partido Socialista conseguiu aquilo e, portanto, alguém tem que o dizer. Não, portanto, ignorando completamente. Alguém tem que o não dizer. Foi o Partido Socialista que o conseguiu. Se os outros não se apropriarem dos seus resultados, não vamos nós dizer assim, olha, por favor apropriem-se do facto de nós termos conseguido o passe gratuito. Não é disso que eu estou a falar. Por favor apropriem-se do facto de nós termos conseguido aumentar as pensões. Olha, por favor apropriem-se, nós temos aumentado o salário mínimo para 705 euros. Por favor, nós não vamos fazer isto pelos outros. Cabe aos outros apropriar-se das medidas. Não foi isso que eu lhe perguntei. O Partido Socialista tem que mostrar orgulho da governação que fez nos últimos 6 anos. Cada partido tem que mostrar orgulho do que conseguiu. Pronto. Isso não responde à à questão que eu estou a levantar. Porque pode fazer isso tudo com um discurso hipersectário em relação ao Bloco e ao PCP. Uma coisa não impede a outra. Mas eu acho que nem o Secretário-Geral do Partido Socialista, Primeiro-Ministro, nem eu, nem que eu conheça ninguém no Partido Socialista, se esquece de referir que isto foi possível porque houve um entendimento político, o PCP, com o Bloco de Esquerda, com o PEV. Não. Aliás, a conversa até começou por nós... Daniel, a mesma hoje, agora, nesta conversa. A conversa começou por nós nos apropriarmos do termo parceiros. Nós até utilizávamos a expressão excessivamente parceiros, que éramos demasiado íntimos. Não. E agora já é ao contrário, que nos esquecemos deles. O parceiro isto às vezes a contradição acontece mesmo no espaço de uma hora. Como lhe disse, eu acho absolutamente normal chamarem parceiros ao Bloco de Esquerda e PCP entre 2015 e 2019. Nós nunca deixámos de chamar. Nós nunca deixámos de chamar. Somos mais acusados disso, de sermos excessivamente intimistas, do que o contrário. Nós nunca deixámos de dizer, nós vamos ter um discurso nestas eleições de orgulho do que nós conseguimos. Nós acreditamos que desbloqueamos do ponto de vista... A minha pergunta é se o vosso alvo vai ser sobretudo o PSD e o PSD, ou vai ser o Bloco e o PCP? As alternativas que estão em cima da mesa entre a existência de um governo de direita polarizado pelo PSD e um governo de esquerda polarizado pelo Partido Socialista. Estas são as alternativas. Não é isso que eu retiro. São as alternativas que estão em cima da mesa. São as principais alternativas que os portugueses não é isso que na última semana nós retiramos do discurso deste baile à volta do Bloco Central. Não é disso que eu retiro. O Dr. Rio está a tentar fazer uma coisa. E o Partido Socialista não tem a mesma leitura do Dr. Rui Rio. O Dr. Rui Rio está a tentar... Não tem. O Dr. Rui Rio está a fazer uma coisa, que é tentar voltar a fazer a matemática anterior a 2015, ignorando que pode haver uma maioria de esquerda no Parlamento. E o que é que ele está a tentar fazer, Daniel? Está a tentar dizer assim: eu vou evitar que o Partido Socialista se entenda com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E, por favor, ajudem-me a evitar que eu me entenda com o Chega. Para quê? Para fazer a conta matemática. Se o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal tiverem mais votos que o PS tem que me deixar governar. O Partido Socialista em 2015... Eu ouvi António Costa dizer na entrevista da RTP... Eu ouvi António Costa dizer na entrevista da RTP que... Nós não ignoramos se houver uma maioria de esquerda. Aliás, referindo-se, dizendo que a Catarina Martins tinha dito que só haveria se ele caísse, se ele não fosse o líder. Pronto, já foi esclarecido que não é verdade. E que o PCP também já tinha dito que isto tinha esgotado. Eu ouvi António Costa, posso ter ouvido mal, mas eu ouvi António Costa enterrar a Geringonça na entrevista da RTP, com todas as letras. Aliás, de uma forma bastante mais clara do que em relação ao PSD. Daniel, o Partido Socialista não pode ignorar
que houve um chumbo de um orçamento de Estado. Sim. E que o PCP e o Bloco de Esquerda votaram contra. Portanto, há um capítulo que encerrou. Bom, quer dizer, Há outro que se partidos vai não têm abrir. que estar sempre de acordo. Há outro que se vai abrir com estas eleições. A posição política do Partido Socialista é uma posição política de quem vai interpretar os resultados, quem vai procurar governar e quem vai, se existir uma maioria de esquerda na Assembleia da República, vai procurar Se o Partido entendimento. Socialista tiver alguma queda O António eleitoral, Costa também disse nessa mesma se o Partido entrevista. Socialista tiver uma Ó, queda Daniel, eleitoral, eu não tenho conclui aqui as daí que palavras. tem que ceder mais do que cedeu. É isso? A avaliação natural é essa. Se o PCP e o Bloco de Esquerda tiveram um crescimento eleitoral e o Partido Socialista tiver uma queda eleitoral, é legítima a leitura de que eles digam, eu imagino já. O PCP e o Bloco de Esquerda a dizer nós tínhamos razão. Imagino já. Sim, tá bem. Então o contrário também pode ser interpretado, pelo menos por nós. Pode não ser por eles, mas por nós pode ser. E portanto se pode, quer dizer que todos nós cá temos que ter uma leitura. Eu não digo nós. Todos têm que se aproximar. Agora, a única coisa que eu digo, e nessa entrevista vale a pena ver as palavras outra vez do António Costa, que ele volta a dizer, se não tiver maioria, que tenha um reforço para poder desbloquear, ou como ele diz, ele até utiliza uma expressão mais forte, um entendimento político à esquerda. Ele faz isso na entrevista. Eu não tenho aqui as palavras, mas até gostava de as ter, porque dava nota disso. O PAN é vosso interlocutor para uma possível maioria? O PAN que diz que tanto negocia com o PS como com o PSD desde que lhe deem o Ministério, é vosso interlocutor? O PAN tem sido nos últimos anos um partido que tem viabilizado os orçamentos de Estado e tem negociado connosco medidas. Portanto, a posição tanto votou para o PS como para o PSD pode ser premiada. Não é uma questão de premiar. Nós não somos o PAN, portanto, nós não fazemos uma avaliação pelo PAN, nós fazemos uma avaliação do contexto em função do resultado eleitoral e em função daquilo que sejam as circunstâncias. O que o Partido Socialista vai procurar nestas eleições é muito simples, volto a dizer, continuidade com estabilidade. Se tivermos condições de estabilidade, tanto melhor. Quem quer continuidade, no nosso entender, deve dar força ao Partido Socialista. Quem quer mudança deve votar no PSD ou votar noutro partido de direita. Esta é a leitura que nós fazemos. É limitativa. Está a desvalorizar os outros. Não, quem quer continuidade deve votar no Partido Socialista, no Bloco de Esquerda, no PCP. Sim. Que eram supostamente os parceiros. Ou quem quer mudança dentro da continuidade, talvez, não? Quanto muito. Dirige a FAUL, agora vou mudar completamente de assunto para terminarmos. Dirige a FAUL, que é a estrutura distrital do Partido Socialista. Como é que leu a derrota de Fernando Medina em Lisboa? Que lições, uma grande derrota. E que lições é que tirou daí? Porque já os partidos têm que tirar conclusões das derrotas. Que conclusão é que tirou dela? Várias. Em primeiro lugar, acho que há aqui uma leitura. Há várias leituras que se podem ser feitas relativamente a estas eleições. Há uma leitura relativamente a uma perspectiva de que se o eleitorado de esquerda não se mobilizar, a direita pode ganhar eleições. Mas tem que tirar a conclusão porque é que o eleitorado de esquerda não se mobilizou. Mas eu tiro as conclusões. E quais são? São várias. Primeiro, porque havia desgaste político em determinados territórios. Segundo, porque houve uma percepção errada sobre aquilo que significava aquilo que num determinado momento podia ser o resultado eleitoral. A leitura que eu faço relativamente ao resultado do Partido Socialista, por exemplo, comparado com o resultado do PCP na cidade de Lisboa, é de que havia uma convicção instalada de que o Partido Socialista ia ganhar as eleições. E se essa convicção instalada não existisse, provavelmente não existiria um reforço nos mesmos termos ao PCP. Isto é a minha leitura. Isto, curiosamente, eu quero dizer com isto, tem uma grande vantagem para os discursos legislativos, apesar de não se aplicar, porque, como sabe, não é preciso. Pois tem. Não. Pois as tem, regras e ambos tivemos a mesma conclusão. Não, pois tem. Não são a mesma, como sabe, é falaciosa, mas não é falaciosa. Ajuda, a minha leitura de propaganda. Simples, a ideia, o Partido Socialista agora tem vantagem nas sondagens, é preciso termos alguma cautela e não dar nada. Como sabe, o Partido Socialista não tem que ficar em primeiro, sabe, por experiência própria, que o Partido Socialista não tem que ficar em primeiro lugar para governar. Acontece o que acontece nas câmaras. Mas mais uma vez, cruza-se com a nossa leitura. Sim. De que, na nossa opinião, o eleitor avaliará se deve premiar, valorizar o PCP ou o Bloco de Esquerda relativamente àquilo que aconteceu, ou deve valorizar o Partido Socialista. Isso é uma leitura que o eleitorado terá que fazer. Relativamente aos últimos Agora, 6 em particular, há uma coisa que é certa. Relativamente às eleições de Lisboa, a não mobilização do eleitorado de esquerda pode resultar numa vitória da direita. E para nós é muito simples. E em Lisboa tratou-se muito de mobilização. Muito de mobilização. E, portanto, e se calhar, noutras circunstâncias, com outro tipo de percepção, o Partido Socialista teria ganho as mesmas eleições. Não teme que também agora haja já algum cansaço em relação ao Partido Socialista? Mas, claro, 6 anos de governação, é natural que isso aconteça e o Partido Socialista tem que demonstrar nestas eleições a sua capacidade de olhar para o futuro, olhar para a frente, renovar-se e prosseguir
aquilo que é a governação. Pretendem, o Partido Socialista pretende colaborar com o Carlos Moedas, que tem um executivo minoritário. O que é que define colaborar? É viabilizar... O Partido Socialista tem um programa eleitoral. Uhum. O Partido Socialista tem um programa eleitoral e é fiel ao seu programa eleitoral. Em muitas matérias defenderá a continuidade de um conjunto de projetos e é absolutamente contra a descontinuidade de um conjunto de projetos na cidade que foram defendidos por Carlos Moedas e pela... Mas não podem ser acusados de obstaculizar quem legitimamente foi eleito, ou seja, impedir que quem legitimamente foi eleito governe a cidade. Acho que há um equilíbrio entre nós procurarmos não obstaculizar quem é eleito e ao mesmo tempo não defender o contrário daquilo que andamos a defender em eleições. O que nós não podemos é andar a fazer o contrário do que andamos a defender em eleições. Nós temos uma posição política sobre um conjunto de matérias. Temos que as defender. E quem está no poder tem que procurar, obviamente, avaliar se tem condições acha ou não. Que este sistema faz sentido? Ou seja, este sistema de quem ganha, quem fica em primeiro governo, mesmo que não tenha maioria. Eu, por acaso, nunca defendi este sistema. Defendo um sistema parecido com aquilo que nós temos na Assembleia da República. Acho que era um sistema mais equilibrado. Mas agora fica difícil defendê-lo porque dá a ideia de mal perdê-lo, não é? Não é por isso. Não, nada tem a ver com o resultado de Lisboa. Pois, legitimamente aceitamos. O Carlos Moedas é o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Nós não temos dúvidas nenhumas sobre isso, sobre a legitimidade Portanto, que ele tem. defendia um sistema que... A questão nem é essa, nem tem a ver com o resultado. Estou a dizer, por princípio, defenderia o sistema da representatividade da Assembleia, escolher os órgãos executivos. Sempre defendi, não é uma coisa nova, não é um princípio de agora. Agora, relativamente a esta questão em concreto, nós temos ideias, temos um programa e desta semana apresentámos uma proposta da suspensão do alojamento local, novo alojamento local na cidade. E apresentámos porquê? Para dar seguimento àquilo que é o programa que nós defendemos nas nossas eleições. O Partido Socialista tem um programa para a cidade. Não pode defraudar as pessoas que votaram no Partido Socialista com a expectativa. Vontade de fazer uma pergunta sobre um método circular, mas já não temos tempo e tenho mais nós duas podemos falar sobre o método circular. Já não temos tempo. E sobre por acaso, não deixe de achar graça as pessoas que agora defendem a solução em laço. Não sei como é que se constrói um laço sem concluir a obra. Depois tem que me explicar, que eu ainda não percebi muito bem como é que se faz um laço sem construir uma obra. Que alternativa pode haver a Carlos Moedas em Lisboa? Acredita numa solução de unidade de esquerda daqui a 4 anos? Sempre acreditei, eu sempre gostei das soluções de Jorge Sampaio na cidade de Lisboa e das soluções à esquerda, sempre gostei. Eduardo Cordeiro pode ser um rosto dessa solução? Ainda agora tivemos eleições. Portanto, está bem, mas as alternativas constroem-se, não é? Daqui a 4 anos é uma eternidade. Não, o Partido Socialista tem muitas afinidades com os partidos à nossa esquerda e tem-nas afirmado. Até agora tem procurado afirmá-las na Câmara Municipal. Acho que é o mais natural é explorar essas afinidades. E até porque tiveram um entendimento com o Bloco de Esquerda que durou toda a legislatura, por assim dizer. Muito obrigado, Duarte Cordeiro, por ter aceitado este meu convite. Nós regressamos daqui a 15 dias para outro episódio. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares. A assistência vídeo foi de João Luís Amorim.